Hoje iniciaremos mais um capítulo do nosso livro Obras Póstumas, entrando agora na segunda parte, que trata das informações de Kardec a respeito da sua experiência pessoal, tanto da aproximação, na aproximação dos espíritos, como na própria elaboração da doutrina, né, e tudo aquilo que alterou em sua vida a partir dessa experiência. Então, esse texto que nós vamos ler hoje, ele traz para nós uma descrição daquilo que ele viveu inicialmente, e é a maior referência que se tem hoje dentro da doutrina para falar sobre o início do Espiritismo, ou melhor, o início do trabalho de Kardec para a constituição do Espiritismo. Então, documentários, textos, filmes, todos eles se baseiam a partir desse texto, né? Então, para quem não conhece, vai conhecer a partir de agora. Para quem já conhece, né, a gente vai fazer uma revisão, então, dessa experiência de Kardec. Ele é um texto nós vamos praticamente ler o texto, né, fazendo aqui pequenos comentários no decorrer, mas ele é autoexplicativo, porque não tem muita coisa que comentar, a não ser acompanhar aquilo que Kardec viveu. Então a gente entra aqui na segunda parte, extratos em extenso, extraídos do livro das previsões concernentes ao Espiritismo, né, em extenso, porque ele é exatamente aquilo que Kardec escreveu. Não houve nenhum tipo de alteração. Então aqui, manuscrito escrito com cuidado especial por Allan Kardec, e do qual nenhum capítulo fora publicado até hoje. Então a gente viu que somente nesse livro se encontra essa publicação, já que, né, por ser um livro póstumo, uma obra póstuma, veio após a desencarnação de Kardec. Ele começa então aqui. A minha primeira iniciação no Espiritismo. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Um dia encontrei o Sr. Fortier, o magnetizador, a quem eu conhecia há muito tempo. Ele me disse: sabe a singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que não são apenas os indivíduos que podem ser magnetizados, mas as mesas que se fazem girar e caminhar à vontade. É com efeito muito singular, respondi, mas a rigor, isso não me parece radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode muito bem agir sobre os corpos inertes e fazê-los mover. Os relatos que os jornais publicaram de experiências feitas em Nantes e em Marseille e em outras cidades não podiam deixar dúvida sobre a realidade do fenômeno. Que lembrando, né, que na França e em outros países essas experiências das mesas girantes era quase que uma epidemia, né, em vários lugares acontecendo. Algum tempo depois revi o Sr. Fortier e ele me disse: aqui temos algo muito mais extraordinário. Não só se faz mover uma mesa magnetizando-a, mas fazem-na falar. Quando interrogada, ela responde. Isto, repliquei, é uma outra questão. Acreditarei nisso quando o vir. E quando me tiverem provado que uma mesa tem um cérebro para pensar, nervos para sentir e que ela pode tornar-se sonâmbula. Até lá, permita-me que eu não veja aí mais do que um conto de fato, um conto para fazer-nos dormir em pé. Esse raciocínio era lógico. Eu concebia a possibilidade do movimento através de uma força mecânica, mas ignorando a causa e a lei do fenômeno, parecia-me absurdo atribuir-se inteligência a uma coisa puramente material. Eu estava na posição dos incrédulos atuais que negam porque não veem senão um fato que não compreendem. Há 50 anos, se me dissesse pura e simplesmente a alguém que se podia transmitir um despacho telegráfico a 500 léguas e receber a resposta em 1 hora, ele se riria, e não teriam faltado excelentes razões científicas para provar que a coisa era materialmente impossível. Isso porque Kardec, né, não compreendia ainda o que viria a acontecer no século XXI, onde nós temos não 1 hora de resposta, mas nós podemos, ao vivo, né, e com imagens e tudo, fazer essa nossa comunicação de hoje.
E se nós falássemos para ele que seria assim, muita gente diria, isso é impossível. Hoje, quando já se conhece a lei da eletricidade, isso não espanta a ninguém, nem mesmo ao camponês. Acontece o mesmo com todos os fenômenos espíritas. Para quem quer que não conheça a lei que os rege, eles parecem sobrenaturais, maravilhosos e, por conseguinte, impossíveis e ridículos. Uma vez conhecida a lei, o maravilhoso desaparece. O fato nada tem que repugne a razão, porque compreende-se a possibilidade de produzir-se. Eu estava, portanto, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza, e que a minha razão repelia. Eu ainda nada tinha visto, nem observado. As experiências feitas na presença de pessoas honradas e dignas de fé confirmavam-me quanto à possibilidade do efeito puramente material, mas a ideia de uma mesa falante não entrava ainda na minha mente. No ano seguinte, estávamos no começo de 1855. Encontrei o Sr. Carlotti, um amigo de 25 anos, que me falou desses fenômenos durante quase uma hora, com o entusiasmo que consagra todas as novas ideias. O Sr. Carlotti era corso, de temperamento ardente e enérgico. Eu sempre estimava nele as qualidades que distinguem uma grande e bela alma, porém desconfiava de sua exaltação. Foi o primeiro a me falar da intervenção dos espíritos, e contou-me tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencer, aumentou minhas dúvidas. Um dia, o senhor será um dos nossos, disse-me ele. Eu não digo que não, respondi. Veremos isso mais tarde. Algum tempo mais tarde, por volta do mês de maio de 1855, encontrei-me na casa da sonâmbula Sra. Roger, com o Sr. Fortier, seu magnetizador. Lá encontrei o Sr. Patier e a Sra. Plenmaison, que me falaram desses fenômenos com o mesmo sentido que o Sr. Carlotti, mas num outro tom. O Sr. Patier era um funcionário público, de uma certa idade, homem muito instruído, de caráter grave, frio e calmo. Sua linguagem pausada, isenta de entusiasmo, causou em mim uma viva impressão. E quando me convidou para assistir às experiências que aconteciam na casa da Sra. de Plenmaison, na rua Grange Betelier, número 18, aceitei imediatamente. O encontro foi marcado para terça-feira de maio, aí o dia de maio que ele não colocou, de maio às 8 horas da noite. Foi aí que pela primeira vez fui testemunha do fenômeno das mesas girantes. Elas saltavam e corriam, e isso em condições tais que não era possível duvidar. Vi aí também alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica sobre uma ardósia com a ajuda de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de serem interrompidas, mas ali havia um fato que devia ter uma causa. Entrevi sobre essas futilidades aparentes e a espécie de jogo que fazia desses fenômenos algo sério, como a revelação de uma nova lei, na qual prometi a mim mesmo aprofundar-me. Logo ofereceu-se a ocasião de observar mais atentamente, como ainda não tinha podido fazê-lo. Numa das reuniões da Sra. Plenmaison, conheci a família Baudin, que morava então na rua Rochechouart. O Sr. Baudin convidou-me para assistir às sessões semanais que aconteciam em sua casa, e às quais fui, desde esse momento, muito assíduo. Essas reuniões eram bastante numerosas. Além dos frequentadores habituais, aí admitiam-se, sem dificuldade, quem quer que solicitasse permissão. Os dois médiuns eram as senhoritas Baudin, que escreviam numa ardósia com a ajuda de uma cesta, chamada peão, descrita em O Livro dos Médiuns. Essa cesta peão, vocês já viram, né, como ela funciona? Quem não viu ainda, coloca depois no Google que vocês vão ver essa imagem, como ela funciona. Mas ela parece realmente um peão, né, uma pequena plataforma, com lápis adaptado no meio dela, né, num furo que ela tem, e aí então ela fica parecendo mesmo um peão, como a gente conhece hoje. E aí então colocavam as mãos sobre essa plataforma que seria essa cesta, e aí então o lápis andava sozinho, né, algo que hoje nós não vemos mais, somente através de algumas gravuras.
Este processo, que exige o concurso de 2 pessoas, exclui a possibilidade de participação das ideias do médium. Aí, vi comunicações contínuas e respostas dadas a perguntas formuladas, algumas vezes até perguntas mentais, que acusavam de uma maneira evidente a intervenção de uma inteligência estranha. Os assuntos tratados eram geralmente frívolos. As pessoas aí se ocupavam, sobretudo, de todas as coisas que se referiam à vida material, ao futuro, numa palavra, a nada sério. A curiosidade e a diversão era o principal móvel dos assistentes. O espírito que habitualmente se manifestava tomava o nome de Zéfiro, nome perfeitamente acorde com seu caráter e o da reunião. Entretanto, ele era bom e declarou-se o protetor da família. Se com frequência fazia rir, sabia também, quando necessário, dar sábios conselhos e manejar, na ocasião, o epigrama incisivo e espiritual. Fizemos logo amizade, e ele me deu provas constantes de uma grande simpatia. Não era um espírito muito adiantado, porém mais tarde, assistido pelos espíritos superiores, ajudou-me nos meus primeiros trabalhos. Depois disse que devia reencarnar, e não ouvi mais falar dele. Foi nessas reuniões que fiz meus primeiros estudos sérios em espiritismo, menos ainda por meio de revelações do que pelas observações. Apliquei a esta nova ciência, como fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias pré-concebidas, observava atentamente, comparava, deduzia as consequências. Dos efeitos eu procurava remontar as causas, pela dedução e o encadeamento lógico dos fatos, só admitindo como válida uma explicação quando ela pudesse resolver todas as dificuldades da questão. É assim que sempre procedi nos meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Entrevi nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução do que procurava durante toda a minha vida era, numa palavra, toda uma revolução de ideias e nas crenças, revolução nas ideias e nas crenças. Era necessário, pois, agir com circunspecção e não com leviandade, ser positivista e não idealista, para não se deixar levar pelas ilusões. Um trecho desse parágrafo que eu li agora, para quem já assistiu àquele documentário Espiritismo de Kardec aos Dias Atuais, que foi produzido pela Globo, dublado pela Globo, não, pela FEB, dublado pela Araceba Labanian. Ela lê esse trecho logo no começo, que era como se fosse Kardec conversando com os telespectadores, né, falando sobre esse processo de como ele formou a doutrina espírita. E a gente conversou sobre isso no nosso último estudo do Obras Póstumas, falando sobre a metodologia científica que Kardec utilizou. Ao contrário do que normalmente se vê nas religiões, que é a partir de uma teoria tida como sagrada, vence uma verdade e a partir dessa verdade os homens procuram encontrar as provas. Como eu falei para vocês, nós temos hoje, né, essas instituições que fazem pesquisas, né, e documentários como National Geographic, como Discovery Channel, como The History Channel e tal, que mostram expedições de cientistas, pesquisadores que vão a determinadas regiões, principalmente rotuladas como cenários sagrados ou cenários divinos, né, como no Oriente Médio, na África e tudo mais, para encontrar indícios daquilo que foi relatado na Bíblia. Então, como eu comentei com vocês, há o relato na Bíblia da Arca de Noé. Então tem cientistas, né, alguns cientistas do Discovery ou do National Geographic foram até aquela região da Mesopotâmia fazer pesquisas para tentar encontrar vestígios ou pedaços da Arca de Noé. Então primeiro vem a teoria, depois procura ver a prática para ver se aquilo foi real. A doutrina espírita foi ao contrário. Observava o fenômeno que acontecia daquelas mesas e a partir dali começava então a elaborar uma teoria que explicasse aquilo para chegar às conclusões. Então vemos ali que a lógica era o ponto fundamental e não simplesmente a fé. A Jo colocou, vi algumas afirmações que Zéfiro teria sido Valdo Vieira. Eu nunca ouvi nada sobre isso, então a gente mantém no campo das especulações, né? Então, até porque também quando a gente coloca títulos
né, de alguém que foi alguma coisa, a gente sempre começa a olhar para essa pessoa de um modo diferente, né? Então eu também já vi muitas declarações que a gente acaba, né, não tendo nenhuma lógica nisso. Vamos lá então, continua. Um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento, e que sua opinião tinha apenas o valor da opinião pessoal. Esta verdade, reconhecida desde o princípio, preservou-me do grave escolho de crer na sua infantilidade e me impediu de formular teorias prematuras sobre o dizer de um único ou de alguns. O simples fato da comunicação dos espíritos não importa. O simples fato da comunicação com os espíritos não importa o que quer que pudessem dizer. Provava a existência do mundo invisível existente. Já era um ponto capital, um campo imenso aberto às nossas explorações, a chave de uma multidão de fenômenos inexplicados. O segundo ponto, não menos importante, era o de reconhecer o estado deste mundo, seus costumes, se podemos nos exprimir assim. Vi logo que cada espírito, em razão da sua posição pessoal e de seus conhecimentos, desvendava-me uma fase, absolutamente como se chega a conhecer o estado de um país interrogando os habitantes de todas as classes e de todas as condições, cada um podendo nos ensinar alguma coisa. Em nenhum podendo individualmente nos ensinar tudo, cabe ao observador formar o conjunto com a ajuda dos documentos recolhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e controlados uns pelos outros. Agi, pois, com os espíritos, como o teria feito com os homens. Eles foram para mim, desde o menor até o maior, meios de me informar, e não reveladores predestinados. Aqui o ponto importante, né? Bom dia, pessoa que chegou. O ponto importante. Quando Kardec começou a elaborar essa teoria, ou elaborar a codificação, o resultado do seu trabalho não foi simplesmente pegar tudo aquilo que os espíritos trouxeram e escrever isso como uma verdade absoluta. Ele foi então conversando, como se estivesse transitando por uma grande avenida e conversando com as pessoas na esquina, entrando numa loja, conversando com uma pessoa parada, com um carro que encostou. Então ele foi perguntando para um, perguntando para outro, colhendo informações, e disso ele formou um conjunto. Esse conjunto foi o quê? Aquilo que era mais comum, aquilo que era mais genérico entre todos. Porque se um desse uma grande revelação, ele muito bem, eu entendi. Agora ele tinha que esperar que um outro ou outros confirmassem aquela informação. Então todos foram dando informações, como eles viviam, que a minha vida é desse jeito, que eu moro em tal lugar, que eu trabalho de tal forma, que eu tenho tanto tempo aqui nesse lugar. Então ele foi comentando, né, foi observando que cada espírito trazia ali uma ideia particular. Essa ideia particular mostrava que o mundo espiritual trazia a grande variedade, a grande diversidade de habitantes, assim como acontece no nosso mundo. Quando você anda numa rua e começa a conversar com as pessoas, você percebe que cada uma tem uma vida diferente. Mais conhecimento, menos conhecimento, formação acadêmica, profissão, família, constituição familiar, os seus próprios valores, as suas preferências. O mundo espiritual era assim. E isso já era um grande começo. Pode parecer uma coisa simples, mas era uma grande revolução. Porque a ideia do mundo espiritual até então era aquela que trazia dentro dos dogmas das religiões dominantes, no caso a Igreja Católica e as igrejas protestantes, que falavam de céu, inferno e purgatório. Que você vai para o céu e todos que vão para o céu são iguais. Que aqueles que forem para o inferno ficarão no inferno dessa forma. O purgatório ficarão ali adormecidos ou esperando até o momento do juízo final. E de repente começa a conversar com os espíritos e percebe que todos eles estão lúcidos, vivos, ativos, mantendo a sua personalidade. E isso já era uma grande novidade. E como Kardec coloca, independente daquilo que eles falavam, se era verdade, se era uma mensagem muito sábia, o fato deles estarem ali conversando já era o começo de uma nova ideia. O fato de você conversar com alguém que se encontra vivo no mundo espiritual e que pode se comunicar, já quebra aquela barreira dizendo que todo mundo que vai para o mundo espiritual não pode mais se comunicar com ninguém.
porque Deus não permite que isso aconteça. Só que estava acontecendo. E continua. Todas as disposições com as quais empreendi, e sempre prossegui meus estudos espíritas, observar, comparar, julgar, tal foi a regra constante que segui. Até então, as sessões na casa do Sr. Baudin não tinham tido nenhum objetivo determinado. Tentei ali resolver os problemas que me interessavam do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Eu chegava a cada sessão com uma série de perguntas de questões preparadas e metodicamente dispostas. Ou seja, ele fazia ali uma série de perguntas e organizava, desde aquelas que eram mais superficiais, e começava então a intercalar aquelas que eram mais complexas. Mas sempre como ele faz, como a gente vê hoje no Livro dos Espíritos, em que ele vai fazendo perguntas e a gente vê que uma pergunta sempre tem uma relação com a de cima, com a anterior. Então ele vai elaborando exatamente isso, como acontece numa entrevista. Hoje um bom jornalista, um bom entrevistador, ele tem um roteiro preparado para que possa conduzir a entrevista com o entrevistado. E esse roteiro segue uma lógica. Não são perguntas soltas, você faz perguntas que de repente você está falando de um assunto qualquer, de repente muda completamente de assunto. Então ele vai perguntando, vai desenvolvendo aquela ideia. Se essa ideia terminou, ele começa um novo assunto. Então Kardec procurou fazer a mesma coisa, e é exatamente isso que ele nos orienta naquele capítulo 26 que nós estudamos no Livro dos Médiuns, que falava sobre perguntas que se podem fazer. Então, como é que nós podemos organizar essas perguntas? Que tipo de perguntas são? Então, cuidado não apenas na seleção das perguntas, mas na forma como organizá-las na sua sequência. E continua. A partir deste momento, as reuniões tiveram um outro caráter. Entre os assistentes, encontravam-se pessoas sérias que tomavam por elas um vivo interesse, e se me acontecia de faltar, ficavam sem saber o que fazer. As questões fúteis tinham perdido seu atrativo para o maior número deles. Eu não tinha em vista, primeiramente, senão minha própria instrução. Mais tarde, quando vi que isso formava um conjunto e tomava proposições de uma doutrina, tive a ideia de publicá-los para a instrução de todo mundo. São essas mesmas questões que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, constituíram a base de O Livro dos Espíritos. Então a gente vê que Kardec começou a perguntar por curiosidade pessoal. Assim como nós, imaginemos se nós nos aproximássemos tivéssemos a oportunidade de participar de uma reunião mediúnica e tivéssemos ali à nossa disposição os espíritos para responder qualquer tipo de pergunta, cada um de nós ia fazer perguntas de uma natureza. Eu satisfaria minha curiosidade, vocês a de vocês, e assim vai. Então, como Kardec tinha ali aquela organização e também aquela capacidade de liderança, era natural que em todas as reuniões que ele viria a participar a partir dali, ou que ele viesse a participar a partir dali, a atenção estivesse voltada para ele. Então todos participavam. E como ele colocou, quando ele faltava, as pessoas não sabiam o que fazer. E aí eram aquelas perguntas meio desencontradas e tudo mais. Então ele se preocupava com isso. E é interessante a gente pensar que Kardec poderia, por exemplo, conversar com outros amigos sobre questões que, cientificamente ou filosoficamente, ele talvez não tivesse um conhecimento mais aprofundado, e aí então viriam as sugestões. Por que você não pergunta sobre isso? Faz aquela pergunta sobre tal coisa, vê o que eles falam e tal. Então ele foi organizando tudo isso. E aí em cada reunião vinham as respostas. Quando ele percebeu, tinha ali um grande conteúdo. E aí vieram então aquelas primeiras 512 perguntas. Lembrando que nós estamos falando aqui de 1855, quando ele começou a participar em maio, quando ele começou a participar mais de um modo mais metódico, de um modo mais sério dessas reuniões, ele começou então a elaborar essas perguntas que viria, em abril de 57, a publicar a primeira edição do Livro dos Espíritos. Mas vamos voltar então para aquilo que ele fazia. Estávamos então em 1855. No ano seguinte, em 1856, frequentei ao mesmo tempo as reuniões espíritas que aconteciam na rua Tiquetone, na casa do Sr. Rostand e na Senhora Jafé, sonâmbula. Essas reuniões eram sérias e realizadas com ordem. As comunicações se davam por intermédio da Senhora Jafé, médium, com auxílio da cesta de bico. Meu trabalho estava, em grande parte, concluído, e tomava as proporções de um livro.
Eu, porém, o submetia ao controle de outros espíritos, com o auxílio de diferentes médiums. Olha só aí, começando a tomar corpo, aquela ideia do controle universal dos ensinos dos espíritos. Aqueles espíritos respondiam às perguntas que ele tinha. Mas para não fazer dessas questões, respostas absolutas, ele começou então a submeter as mesmas perguntas a outros médiums. E outros espíritos viriam a responder. E é interessante essa questão, que eu posso trazer para vocês isso que eu já comentei, de uma experiência pessoal, em que eu tinha dúvidas sobre algumas questões que nós estudávamos, e aí então eu peguei 3 perguntas, que eu elaborei sobre temas diferentes, e enviei para 3 médiuns diferentes. E os 3 médiuns responderam. E o interessante é que um espírito respondia de uma forma mais profunda, outro respondia de uma forma mais objetiva, o outro trazia ali alguns detalhes que os outros não traziam, e deu para entender como Kardec trabalhava, que ele pegava assim, nesse caso eu tinha 3 perguntas, a gente não sabe quantas pessoas ele entrevistava ao mesmo tempo sobre determinadas questões. Algumas questões para ele eram bastante claras, para outras perguntas, elas precisavam de uma melhor elaboração. Mas o interessante é que quando a gente vê a pergunta dos espíritos sobre quem é Deus, sobre o que é Deus, o que é Deus? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E a resposta vem clara, Inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Aí todo mundo entende, a gente tem uma ideia geral de que todos os espíritos responderam isso. E na verdade não foi assim. Cada espírito deu a sua resposta. E Kardec, então, fazendo uma análise daquilo que foi respondido, chegou à conclusão que essa resposta era a mais correta. Quando se falava, por exemplo, qual é o modelo geral que nós poderíamos ter de conduta da humanidade, na questão 625 ou 624 do Livro dos Espíritos, responderam: vede Jesus. Dá a impressão de que todo mundo coloca vede Jesus, e na verdade não. Na verdade um colocou Jesus, outro escreveu um pouco mais sobre Jesus, outro colocou 3 linhas sobre Jesus, e Kardec colocou: bom, vamos colocar então uma resposta objetiva. Então, da mesma forma que eu tive 3 respostas diferentes, ou melhor, 3 respostas que traziam a mesma ideia, falavam do mesmo objetivo. Todos eles responderam da mesma forma. Alguns responderam um respondeu detalhadamente, o outro falou: estude melhor o Livro dos Espíritos, capítulo tal, o Livro dos Médiuns, capítulo tal. Eu fui lá estudar para poder ver a resposta. E aí então observa-se o quê? Que não era fácil o trabalho que ele fazia. Se ele tivesse 4 respostas de 4 espíritos diferentes, ele tinha que parar, dava aquela coçadinha na barba dele, botava a mão na cabeça, tomava um chazinho, pensava, para encontrar uma resposta que fosse, que conseguisse englobar as 4 ideias e que essa resposta viria a ser publicada depois. Então, por isso, o grande trabalho que Kardec fez, que ele não era apenas um secretário dos espíritos. Na verdade, ele era o codificador. O que é o codificador? Aquele que elabora o novo código. Se nós pudéssemos imaginar, por exemplo, que Kardec estivesse fazendo um trabalho acadêmico, essa seria a sua tese, para o doutorado que ele estaria elaborando sobre essa nova ideia. Então, é parar, é trabalhar, é organizar, é juntar tudo para poder chegar a essa conclusão. E continua aqui para nós. Tive a ideia de fazer dele objeto de estudo nas reuniões do Sr. Rostand. Ao final de algumas sessões, os espíritos disseram que preferiam revê-lo na intimidade e determinariam-me que, para tal efeito, certos dias para trabalhar, em particular com a Sra. Jafé, a fim de fazê-lo com mais calma, e também para evitar as indiscrições e os comentários prematuros do público. Aqui a gente vê que o cuidado que os espíritos tinham: olha, eu estou percebendo que o seu interesse é outro, então nós vamos fazer o trabalho com esses espíritos e em outro dia a gente vem encontrar só com você. E aí então nós vamos conversar sobre as questões que você quer colocar. Então o grande cuidado que ele tinha, ou que os espíritos também tiveram, para poder fazer com que as respostas que ele viria elaborar não virassem temas de debate. Porque ele proporia uma pergunta, os espíritos respondiam, as pessoas começavam a questionar e o trabalho não andava. Então primeiro a gente fala com você, elabora tudo, depois a gente vê como as coisas vão sair. E continua. Não me contentei com essa verificação. Os espíritos me haviam recomendado. As circunstâncias possibilitando-me a relação com outros médiuns, cada vez que a ocasião se apresentava. Aproveitava-me dela para propor algumas questões que me pareciam mais espinhosas.
Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram sua assistência para este trabalho. Foi da comparação e da fusão de todas as respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes remodeladas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi publicado em 18 de abril de 1857. Então eu posso dizer para vocês que é um trabalho muito legal de se fazer, né, de você fazer comparação com essas respostas e tentar, né, trazer uma resposta comum a tudo aquilo que os espíritos trouxeram de informação. Muito legal. Por volta do final deste mesmo ano, as duas senhoritas Baudin se casaram. As reuniões terminaram e a família se dispersou. Mas então minhas relações começaram a dilatarem-se, e os espíritos multiplicaram para mim os meios de instrução para os meus trabalhos ulteriores. Então aqui essa foi a primeira parte que nós tivemos. Kardec colocou para nós o início daquilo que ele fez. Então ele começou, em 54 ele teve a primeira informação, em 55 ele começou então a se aproximar dessas reuniões, e aí então ele levou aproximadamente 2 anos para poder chegar a publicação do primeiro Livro dos Espíritos, que teve 512 perguntas, que foi em 1857, e em 1861 ele teve a segunda edição, com 919 ou 918 perguntas, dependendo da edição, de uma forma mais completa. E aí, como eu sempre falo para vocês, né, se ele tivesse feito mais uma edição do Livro dos Espíritos, no final da sua existência terrena, né, que foi em 1869, quantas perguntas novas ele faria? Só que, na verdade, o trabalho era tão completo, né? Na verdade é 1019, né? Não 1010. Né? Então é 1019 e 1018, tem essas duas questões, né? Não só 1010. Então quando a gente pega os livros que ele publicou, Revista Espírita, trabalho, certamente ele não tinha mais tempo de elaborar aquilo como ele fez. Então 2 anos fazendo esse trabalho. Aqui agora, a gente tem aqui uma psicografia, né? Um texto que foi publicado pela senhora Baudin, lá na casa do senhor Baudin, 11 de dezembro de 1855. Ele não tinha ainda publicado o Livro dos Espíritos. Então vamos ver aqui a entrevista que ele teve com um desses espíritos, que se denominou, né, o Espírito Z. Então vamos aqui, meu espírito protetor. Lembrando que quando se fala em Zéfiro, o Zéfiro se identificou como sendo um protetor da família Baudin, e que depois disse que reencarnaria. E aí Kardec não ouviu mais falar dele. Então esse espírito protetor, que coloca como Z, nós não sabemos o nome dele. Então não é o Zéfiro, porque o Zéfiro já tinha dado sequência na sua evolução e não tinha mais contato com a família. Então aqui, meu espírito protetor, é o título desse novo texto que a gente vai ler agora. Pergunta ao espírito Z. No mundo dos espíritos, haverá algum que seja para mim um bom gênio? A resposta, sim. Será o espírito de um parente ou um amigo? Nem uma coisa, nem outra. Quem foi ele na terra? Um homem justo e sábio. Lembrando que isso aqui foi respondido por psicografia, por aquele método da cestinha. Então imagina o tempo que demorava para escrever tudo isso, né? Os médiuns não tinham ainda desenvolvido a psicografia segurando o lápis da forma convencional. Então era feito ainda daquele método artesanal, primitivo, né? Então demorava para chegar numa carta, por exemplo, né? Quem foi ele na terra? Um homem justo e sábio. Que devo fazer para me conciliar com a sua benevolência? Todo o bem possível. Por que sinais poderei reconhecer a sua intervenção? Pela satisfação que experimentarás. Aliás, essa é uma característica comum. Quando o médium entra em contato com o espírito protetor, com o seu orientador espiritual, é uma relação sempre satisfatória, prazerosa. Não é uma relação sofrida, não é uma relação com uma certa tensão que acontece, é sempre algo que acontece de uma forma muito espontânea, muito natural, como é um encontro entre amigos, né? Então Kardec, nesse caso, estava ali tendo contato com um espírito que era muito amigo. Por que sinais poderia reconhecer sua intervenção? Pela satisfação que experimentarás. Há algum meio de invocá-lo? E qual é esse meio? Lembrando, né, que invocação ou evocação é a mesma coisa. Então tem textos que nós vamos falar, vamos fazer uma evocação, vamos fazer uma invocação.
né? Então, lembrando que é o mesmo sentido. Então, há algum meio de invocá-lo? E qual é esse meio? Ter uma fé viva e chamá-lo com instância. Após minha morte, reconhecê-lo-ei no mundo dos espíritos? Sem dúvida, será ele quem virá receber-te e felicitar-te, se tiveres desempenhado bem sua tarefa. Então é a mesma coisa que acontece conosco, né? A gente fica naquela expectativa, será que nós vamos encontrar com o nosso espírito, com o nosso mentor espiritual, com o nosso espírito protetor? Sem dúvida nenhuma, se nós tivermos merecimento para isso. Porque dependendo do comportamento que o indivíduo tiver, pelo estado de perturbação em que ele se encontrará, ele não será capaz de entrar em sintonia com esse espírito, embora ele esteja ali muito próximo. Né, André Luiz fala sobre isso, que né, o espírito familiar, sua mãe, outros espíritos amigos estavam ali próximos dele, naquele período de perturbação que ele viveu naqueles anos todos de início, estavam ali próximos, mas ele não percebia. Por isso então que o espírito estará sempre próximo, somos nós que temos que percebê-lo, né, entrar em sintonia com ele. Nota, vê-se por essas perguntas que eu era ainda muito noviço acerca das coisas do mundo espiritual. Então Kardec pergunta se vai ter contato com ele ou não, né? Porque realmente ele não sabia, mas depois no livro dos médiuns ele dá uma aula sobre isso, né? Falando sobre lei de sintonia, estado de perturbação, as tantas entrevistas que ele já tinha feito, né? Então a gente vê assim que a evolução de Kardec, né? A sua maturação no entendimento das leis que regem o mundo espiritual. Então aqui em 55, absolutamente cru. Quando chega em 69, na sua desencarnação, todos aqueles livros já tinham sido publicados, todos os assuntos possíveis para ele já tinham sido abordados. Outra pergunta. O espírito de minha mãe vem me visitar algumas vezes? Sim, e ela te protege tanto quanto lhe é possível. E aqui a gente entende, né, que o espírito, principalmente um espírito familiar, estando próximo dos seus afetos, vão ajudar da forma que o espírito puder. Porque nem sempre, muitas vezes, o próprio espírito necessita dessa ajuda. Vejo-a com frequência em sonho. Será uma lembrança ou um efeito de minha imaginação? Não, é ela mesma quem te aparece, deves compreendê-lo pela emoção que experimentas. E aí a gente já faz uma diferenciação, né, do que é uma experiência real, do que é uma fantasia da nossa mente, né? Então as experiências reais sempre trazem para nós algo muito mais intenso. A nota de Kardec. Isto é perfeitamente exato. Quando minha mãe me aparecia em sonho, experimentava uma emoção indescritível, o que o médium não podia saber. Isso porque o médium que estava respondendo a essas perguntas, e Kardec não falou sobre o seu sonho, mas o espírito falou sobre isso. Pergunta. Quando, há algum tempo, evocamos S, né, letra S só que ele coloca, e que lhe perguntamos se ele poderia ser o gênio protetor de um de nós, ele respondeu: que um de vós mostre-se digno disso. Eu estarei com ele. Z vô-lo dirá. Acredita-me capaz de merecer esse favor? Pergunta. A resposta, se tu quiseres. Né? Então esse S foi o que Kardec colocou, é o grande merecimento dele, né? Pergunta, o que é preciso para isso? Fazer todo o bem que encontrares por fazer e suportar com coragem as penas da vida. Estarei apto pela natureza de minha inteligência a penetrar, tanto quanto é permitido ao homem fazê-lo, as grandes verdades de nosso destino futuro? Então olha só a pergunta dele, né? Se ele estaria apto, pela capacidade intelectual dele, de compreender esses mistérios do futuro, os mistérios da vida espiritual. A resposta, sim, tens a aptidão necessária. O resultado, porém, dependerá da sua perseverança no trabalho. E aí Kardec já começava a elaborar aquilo que seria o seu futuro, como codificador. Porque para fazer um trabalho dessa grande complexidade, havia necessidade de um grande intelecto. Perseverança, inteligência, capacidade de analisar aquilo tudo que chegava. Uma pessoa comum não teria essa possibilidade. Primeiro porque ela começaria fazendo perguntas comuns. Uma pessoa comum faz perguntas comuns, normalmente voltadas para situações do seu dia a dia, normalmente relacionadas com suas curiosidades pessoais. Já uma pessoa com intelecto mais avançado consegue já abranger ideias que dizem respeito ao conhecimento geral.
e não apenas conhecimentos pessoais. Então, Kardec ele já demonstrava, nesse sentido, a ideia, né, a previsão de que ele seria o responsável por essa elaboração. E continua. Poderei concorrer para a propagação dessas verdades? A resposta, sem dúvida. Através de que meios? Tu o saberás mais tarde. Enquanto esperas, trabalha. Então, nesse caso, Kardec já começava também a prever que ele poderia propagar aquilo que ele considerava uma verdade, que era exatamente a realidade do mundo espiritual. E aí, por que meios ele faria isso? Tu saberá mais tarde. Aí vieram todas as publicações, vieram todas as palestras, vieram todos os contatos que ele tinha com centros espíritas, espalhados pelo mundo todo, inclusive no Brasil, com quem ele teve contatos breves, e alguns outros aqui da América do Sul também. Então tudo começou a fazer o quê? Divulgando o espiritismo de todas as formas possíveis. Revista, livro, palestras e tudo mais. Isso então, esse texto que nós lemos aqui agora, foi de 11 de dezembro de 1855. O próximo aqui para nós, 25 de março de 56. Coisa de janeiro, fevereiro, março. Coisa de 3 meses e um pouquinho depois. Na casa do senhor Baudin, médium, senhorita Baudin. Eu estou correndo um pouquinho aqui, pessoal, para a gente aproveitar o texto, porque ele é um texto longo, tá? Depois a gente volta para a área de texto. Meu guia espiritual. Então, primeiro ele falou, deixa eu pegar aqui o início desse texto, que era inicialmente minha primeira iniciação do espiritismo, foi o que a gente leu agora. Depois ele falou sobre meu espírito protetor, que era esse espírito de nome Z que respondia para ele, mas que ele ainda não tinha conhecimento de quem seria esse espírito. Deixa eu pegar aqui mais um texto. Deixa eu ver aqui. Tá. Agora, meu guia espiritual é o novo texto o novo tema que Kardec aborda. Nessa época, eu morava na rua Desmartis, número 8, segundo andar, no fundo do pátio. Aliás, esse endereço, Rua dos Martins, ela é um ponto turístico na França, né? Muita gente que vai, muitos brasileiros que vão para a França, visitam esse local. Aí mostra lá uma portinha muito estreita, tem as escadas para onde ele vai e tal, mostra ali a sala, a casa que ele morava, né? Então hoje, para quem quiser ver, tem um documentário muito interessante da Dora Encontre, chamado Kardec, o Educador, se eu não me engano, e ela fala sobre o trabalho de educador de Kardec, fala sobre todas as ideias que ele tinha, e faz uma visita muito interessante para a França, e ali conhece onde foi a primeira sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fala onde Kardec morava, o local onde ele transitava. Então é muito legal conhecer esse lado, né? Então, para quem não viu esse documentário, dê uma procuradinha que vocês vão achar. Então aqui meu guia espiritual onde ele morava, né? Uma noite, estando no meu gabinete a trabalhar, pequenas batidas repetidas fizeram-se ouvir na parede, que me separava do aposento vizinho. A princípio, não lhes dei nenhuma atenção. Porém, como essas batidas persistiam com mais força, mudando de lugar, fiz uma exploração minuciosa dos 2 lados da parede. Escutei para verificar se elas provinham de um outro andar e nada descobri. O que havia de particular é que cada vez que eu fazia pesquisas, o barulho cessava e recomeçava logo que eu retomava o trabalho. Minha mulher retornou por volta de 10 horas. Ela veio ao meu gabinete e, ouvindo essas batidas, perguntou-me do que se tratava. Não sei de nada, respondi-lhe, há 1 hora que isso dura. Procuramos juntos sem melhor êxito e o barulho continuou até meia-noite, hora em que eu fui deitar-me. No dia seguinte, como era um dia de sessão na casa do Sr. Baudin, contei-lhe o fato e pedi-lhe que me desse a explicação. Pergunta: ouviste, sem dúvida, o fato que acabo de citar. Poderias dizer-me a causa dessas batidas que se fizeram ouvir com tanta persistência? A resposta:
era teu espírito familiar. Com que objetivo ele batia assim? Ele queria comunicar-se contigo. Poderias dizer-me quem é ele e o que ele queria comigo? Resposta: podes perguntar a ele mesmo, pois ele está aqui. A nota que Kardec coloca: nessa época, não fazíamos ainda distinção entre as diversas categorias de espíritos simpáticos. Nós os confundíamos sob a denominação geral de espíritos familiares. Então nós temos espíritos familiares, são aqueles que têm uma relação próxima a nós, reencarnatória, de experiências do passado, e nós temos aqueles espíritos mais evoluídos que estão próximos a nós. Então espíritos simpáticos são aqueles que se aproximam por simpatia, e espíritos familiares são aqueles que têm mais intimidade. Pergunta: meu espírito familiar, quem quer que sejais, agradeço-vos por ter vindo me visitar. Quereríeis dizer-me quem sois? A resposta: para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, durante um quarto de hora, estarei aqui à tua disposição. Pergunta: ontem, quando batestes enquanto eu trabalhava, tinhas alguma coisa de particular para dizer-me? O que eu tinha para te dizer era sobre o trabalho que fazias. O que escrevias desagradava-me, e eu queria fazer-te parar. A nota que Kardec coloca: o que eu escrevi era precisamente sobre os estudos que eu fazia sobre os espíritos e suas manifestações. Vossa desaprovação referia-se ao capítulo que eu escrevia ou sobre o conjunto do trabalho? Sobre o capítulo de ontem. Submeto-o ao teu juízo. Releia-o esta noite, reconhecerás tuas falhas e corrigirás. Pergunta: eu mesmo não me sentia muito satisfeito com esse capítulo, e o refiz hoje. Está melhor? Resposta: está melhor, mas não o bastante. Lê da terceira à 30ª linha e reconhecerás um erro grave. Rasguei o que eu tinha feito ontem. Não importa, isso não impede que a falta subsista. Relê e verás. Pergunta: o nome verdade que adotastes é uma alusão à verdade que procuro? Talvez. Ou pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Pergunta: poderei evocar-vos em minha casa? Resposta: sim, para te assistir pelo pensamento, mas para respostas escritas em tua casa, só daqui a muito tempo poderás obtê-la. A nota que Kardec coloca: com efeito, durante quase um ano, não pude obter em minha casa nenhuma comunicação escrita, e cada vez que ali se encontrava um médium do qual esperava obter alguma coisa, uma circunstância imprevista vinha a isso se opor. Só obtinha comunicação fora de minha casa. Poderias vir com mais frequência e não apenas em um mês? Sim, mas não prometo senão uma vez por mês, até nova ordem. Teríeis animado algum personagem conhecido na Terra? Resposta: já disse, para ti eu era a verdade. E isso para ti quer dizer discrição. Não saberás nada além. E é intrigante, né? Porque hoje, no meio espírita, nós temos muitos debates a respeito de quem é o Espírito Verdade, que normalmente é conhecido, né, o Espírito da Verdade, mas que na verdade, né, tirando ali a redundância da verdade, nós lembramos que o Espírito respondeu apenas verdade. Né? Então, dali, né, dá para ter uma ideia. Né? Então a gente pode... Há aqueles que defendem a ideia de que o Espírito Verdade era um coordenador dos trabalhos realizados por um grupo de espíritos, e esse coordenador poderia ser Jesus. E nós temos também outra ideia de que verdade era um conjunto de espíritos que tinham um porta-voz que se manifestava, que era um espírito, né, que tinha sabedoria como os demais. Então ainda é um tema de debate que a gente vai acompanhando aqui o raciocínio de Kardec. Né? Porque não importa para nós o que a gente vê hoje. O que importa é o que Kardec pensava diante dessa informação. Porque o espírito que se identifica como verdade e diz para ele que ele deveria ter discrição, então ele já deve ter ficado com a pulguinha atrás da orelha ali. Mas vamos em frente para a gente acompanhar o raciocínio dele, porque, né, nós estamos afirmando algo que nós entendemos um século e meio depois e ainda assim cheio de dúvidas, né? Mas vamos acompanhar aquilo que ele pensava. Nota: à noite, voltando para casa,
apressei-me para reler o que eu havia escrito. E quer na cópia atirada à cesta, quer na nova cópia, na 30ª linha reconheci um erro grave, que me espantei de ter cometido. Desde esse momento, nenhuma manifestação do mesmo gênero se produziu. Ou seja, aquelas batidas que incomodavam durante a realização do trabalho, elas cessaram a partir do momento em que ele fez a correção do erro que ele tinha cometido. Tendo-se estabelecido as relações com meu espírito protetor, essas manifestações não eram mais necessárias. É por isso que elas cessaram. O intervalo de 1 mês que ele havia determinado para as suas comunicações apenas raramente foi observado, no princípio. Mais tarde, deixou de o ser, era, sem dúvida, uma advertência de que devia trabalhar por mim mesmo e não recorrer incessantemente a ele diante da menor dificuldade. Ou seja, o Espírito dizia para ele que ele deveria ter independência para fazer as coisas e não ficar sempre preocupado, né, em obter respostas fáceis. Ele deveria fazer essas pesquisas. Porque, na verdade, esse Espírito protetor se manifestava uma vez por mês. Mas os demais espíritos que continuavam trazendo informações, essas reuniões eram constantes. Eram semanais, a gente pode deduzir. Então era um coordenador, ou seja, conversa com todo mundo e vem falar comigo só uma vez por mês, que a gente vai dar uma lapidada nisso. E ainda assim acabou, né, se escasseando essas reuniões. Um mês depois, ou quase um mês depois, né, nós estávamos em março, agora a gente vai para abril, de 9 de abril de 1856, na casa do Sr. Baudin, a médium, a senhorita Baudin. Pergunta a verdade, né, esse espírito que se identifica como verdade. Criticastes o trabalho que eu fazia no outro dia, e tivestes razão. Eu o reli e reconheci na 30ª linha um erro, contra o qual vossas batidas representavam um protesto. Isso levou-me a reconhecer outros defeitos e a refazer o trabalho. Estais mais satisfeito agora? Acho-o melhor, mas aconselho-te a aguardar 1 mês antes de divulgá-lo. O que quereis dizer com divulgá-lo? Certamente não tenho a intenção de publicá-lo ainda. Talvez não faça nunca. Resposta. Quero dizer mostrá-lo a estranhos. Encontre um pretexto para recusá-lo àqueles que o pedirem. Daqui até lá, melhorarás esse trabalho. Faço-te esta recomendação para evitar a crítica. É do teu amor próprio que cuido. Aqui é bacana, porque Kardec ele pode ficar naquela empolgação de chegar para os amigos próximos e falar, olha o que eu descobri. Aí vão começar a fazer crítica, não concordo, porque não está bem feito e coisa e tal. E aí Kardec poderia desanimar, porque o Espírito quando fala, quando eu cuido do teu amor próprio, na verdade ele fala cuidar do seu orgulho. Porque o nosso orgulho, quando ele é ferido, ele acaba desanimando. Você está empolgado fazendo aquele trabalho, vê alguém e faz uma crítica contra aquilo que você fez. De imediato aquela empolgação já começa a dar uma diminuída. Que pode chegar, inclusive, muitas pessoas a desistirem pelo fato de não terem concordância com as pessoas que estão próximas, mesmo sabendo que ele tem razão, mesmo sabendo que o trabalho foi bem realizado. Então, cuidar do teu amor próprio é preservar o indivíduo, né, de um trabalho que ele pode organizar melhor. Pergunta. Dissestes que seríeis para mim um guia, que me ajudaríeis e me protegerias. Compreendo essa proteção e seu objetivo numa certa ordem de coisas. Mas poderias me dizer se essa proteção se estende também às coisas materiais da vida? Ou seja, trabalho, relações e tudo mais. Resposta. Nesse mundo, a vida material representa muito. Não te ajudar a viver não seria te amar. Nota de Kardec. A proteção desse espírito, cuja superioridade eu estava, então, longe de imaginar, de fato jamais me faltou. Sua solicitude e a dos bons espíritos sob suas ordens estende-se sobre todas as circunstâncias da minha vida, seja por me facilitar nas dificuldades materiais, seja por me facilitar na execução dos meus trabalhos, seja, enfim, por preservar-me dos efeitos da malevolência dos meus antagonistas, sempre reduzidos à impotência. Se as tribulações inerentes à missão que eu devia desempenhar não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas
e largamente compensadas por satisfações morais muito gratas. 30 de abril de 56. Passamos aqui mais alguns dias. Precisamente 21 dias. Na casa do senhor Rostand, com a médium senhora Jafé. Já mudaram os médiums. Antes era a senhorita Rodin, e na casa da senhorita Baudin, na casa do senhor Baudin. Quer dizer, a filha do senhor Baudin, que era amigo dele. Agora o senhor Rostand, que é um outro amigo dele. Tá? É importante não confundir Rostand com Rostand. Rostand era um outro camarada que vivia na época de Kardec, que trouxe uma outra filosofia, que aí vai uma outra polêmica que a gente vai entrar. Então não façamos a confusão dos dois. Nesse caso nós falamos do senhor Rostand, nem fala, né, Cunha? Grande abraço. Então o senhor Rostand era um amigo próximo de Kardec. Os nomes semelhantes não podem ser confundidos. Na casa do senhor Rostand, a médium, a senhorita Jafé. Primeira revelação da minha missão. Assistia há algum tempo às sessões que se realizavam na casa do senhor Rostand, e aí começara a verificação do meu trabalho, que deveria formar-se, mais tarde, o Livro dos Espíritos. Numa sessão privativa, a qual assistiam apenas 7 ou 8 pessoas, comentava-se sobre diferentes coisas, relativas aos conhecimentos que poderiam provocar uma transformação social, quando o médium, segurando a cesta, olha só que ainda escreviam através da cesta, né? Quando o médium, segurando a cesta, escreveu espontaneamente o que se segue. Quando o sino soar, deixá-lo-eis. Apenas aliviareis vosso semelhante. Individualmente, o magnetizareis a fim de curá-lo. Depois, cada um no posto que lhe foi preparado, pois tudo será necessário, uma vez que tudo será destruído, ao menos por um instante. Não haverá mais religião, e uma será necessária, porém verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Os primeiros fundamentos já foram colocados. Quanto a ti, Rivaio, aí está a tua missão. Livre, a cesta voltou rapidamente ao meu lado, como o teria feito uma pessoa que me apontasse o dedo. A ti, M uma pessoa, a espada que não fere, mas que mata. Contra tudo que existe, serás o primeiro a vir. Ele, Rivaio, virá em segundo lugar. É o operário que reconstrói o que foi demolido. Nota: essa foi a primeira revelação positiva sobre a minha missão, e confesso que quando vi a cesta dirigir-se bruscamente na minha direção e designar-me nominalmente, não pude me furtar de uma certa emoção. O Sr. M, que assistia a essa sessão, era um rapaz de opiniões radicalíssimas, comprometido nos negócios políticos, e que era obrigado a não se colocar muito em evidência. Acreditando numa próxima submissão, apressava-se a tomar parte dela, e combinava seus planos de reforma. Era, de resto, um homem brando e inofensivo. Então aqui o que fala sobre o Sr. M: quanto a ti, M, a espada que não fere, mas que mata. Contra tudo que existe, serás o primeiro a vir. Ele virá em segundo lugar. Né? Então fazia aqui uma menção a esse rapaz que participava desse trabalho. O interessante aqui também observar que Kardec era tratado como Rivaio. Isso porque Kardec só adotou o pseudônimo de Allan Kardec quando ele publicou o livro, exatamente para poder desvincular a personalidade do professor Rivaio, que era um nome importante na sociedade francesa, pelos livros publicados de pedagogia, de outras ciências, né, da educação, e Kardec contribuiu profundamente na reforma do sistema educacional francês naquele período. Então colocar o nome de Kardec, ou o nome de Rivaio, num texto, num livro que falava sobre os espíritos, seria misturar a personalidade na França, né, o professor, com aquilo que ele traria do mundo espiritual e que não lhe pertencia. Porque os textos os livros que ele publicava, como Rivaio, eram livros dele. Livros de astronomia, livros de matemática, livros de pedagogia de modo geral, e tinha o nome dele. Então ele era uma pessoa conhecida. Então se ele publicasse um livro com o seu próprio nome, as pessoas atribuiriam a ele essa nova descoberta ou essa nova filosofia. E aí então ele fez o quê? Ele anulou-se
né, anulou a sua própria personalidade e publicou um livro com o nome de Allan Kardec, que não era conhecido por ninguém, que a gente vai entender aqui por que Allan Kardec ele fala sobre isso. Né? Pois é, foi bem conhecido, né, Rô? Então, publicou então esse livro com o nome Allan Kardec que ninguém conhecia. Depois começaram a vincular quem é esse tal Allan Kardec. Foi aí que o professor Rivaio, sendo reconhecido como Allan Kardec, começou a sofrer as consequências do seu envolvimento com o espiritismo. Que aí começou a perder aluno, começou a ter adversários na sua profissão, na sua educação. Um homem que mexe com o espírito não serve para ser professor. E assim começaram, né, começou a sofrer bullying, vamos dizer assim. Fica mais fácil da gente entender. 7 de maio de 1856, uma semana depois, na casa do Sr. Rustam, com a médium senhorita Jafé. Minha missão. A Hahnemann, né, um espírito conhecido, que nós já falamos sobre ele. Outro dia, os espíritos me disseram que eu tinha uma missão importante a desempenhar. E indicaram-me o objeto. Desejaria saber se confirmas isso. A resposta: sim. E se interrogares tuas aspirações, tuas tendências e o objeto quase constante de tuas meditações, isto não deverá surpreender-te. Deves cumprir aquilo com que sonhas há muito tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente para estares pronto, pois o dia está mais próximo do que pensas. Pergunta: para cumprir essa missão, tal como a concebo, são necessários meios de execução que ainda estão fora de meu alcance. Ou seja, quem vai publicar, o dinheiro para fazer isso, né, os recursos e o auxílio para que esse trabalho se desenvolva. A resposta: deixa a providência fazer tua obra e estarás satisfeito. Acontecimentos, um outro texto. Pergunta: a comunicação dada outro dia para fazer presumir acontecimentos muito graves, poderias nos dar algumas explicações sobre esse assunto? Não podemos precisar os fatos. O que podemos dizer é que haverá muitas ruínas e desolações, pois os tempos preditos para a renovação da humanidade chegaram. Quem causará essas ruínas? Será um cataclismo? Não haverá cataclismo material, como entendeis. Porém, flagelos de toda a espécie desolarão as nações. A guerra dizimará os povos, instituições vetustas serão tragadas em ondas de sangue. É preciso que o velho mundo se desmorone para que uma nova era se abra ao progresso. A guerra não se circunscreverá, então, em uma região? Não, ela abrangerá a Terra. Lembrando que 40 anos depois da desencarne de Kardec, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. E depois, passando a Primeira Guerra Mundial, mais 30 anos praticamente, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. 2 guerras de grandes proporções. Então, ela abrangerá toda a Terra. Pergunta: nada, entretanto, parece pressagiar nesse momento uma tempestade próxima. Resposta: as coisas estão por um fio de teia de aranha, meio rompido. Poder-se-á, sem indiscrição, perguntar de onde partirá a primeira centelha? A resposta: da Itália. Então, quer dizer, a Itália começou a partir dali já a planejar alguma coisa ou lançar alguma ideia, né? Então, estudando ali depois a história da Itália no século XIX, a participação da Itália na Primeira Guerra Mundial e tudo mais, a gente vai ver alguns acontecimentos que vão se encadeando, né? 12 de maio de 1856, deixa eu ver aqui rapidamente. Tá, só vou ler essa parte aqui, a gente para, que já está na nossa hora, depois a gente lê, que Kardec vai falar sobre o Livro dos Espíritos. 12 de maio de 1856, sessão pessoal na casa do Sr. Baudin. Agora voltamos, mudamos o médium. Acontecimentos. Pergunta a verdade. Observando aqui, né, pessoal, percebe que Kardec não fala o espírito da verdade, nem o espírito de verdade. Ele fala apenas verdade. Então é importante nós nos reeducarmos quando nos referirmos ao espírito verdade, porque esse é o termo correto. Não que o outro esteja incorreto, mas que, seguindo exatamente o nome do espírito que se identificou, então nós falamos do espírito verdade e não do espírito de verdade. Pergunta a verdade. Que pensais o senhor
que pensais do Sr. M, que era aquele jovem que estava se envolvendo em política? É um homem que terá influência nos acontecimentos? Resposta: muito ruído. Ele tem boas ideias, é um homem de ação, mas não é uma cabeça. Pergunta: dever-se-á tomar ao pé da letra o que foi dito, que lhe cabe o papel de destruir o que existe? Resposta: não, quiseram personificar nele o partido cujas ideias ele representa. Posso manter relações de amizade com ele? No momento não, correria perigos inúteis. O Sr. M, que dispõe de um médium, diz que lhe precisaram a marcha dos acontecimentos, por assim dizer, para uma data fixa. Será verdade? Sim, fixaram-lhe épocas, mas foram espíritos levianos, que não sabem mais do que ele e que exploram sua exaltação. Sabes que não devemos absolutamente precisar as coisas futuras. Olha o que a gente estuda nas orientações do próprio Kardec. Os acontecimentos pressentidos certamente se darão em tempo próximo, mas que não pode ser determinado. Isso porque nós lembramos sempre que tudo aquilo que vai acontecer depende do desenrolar de uma série de eventos envolvendo a liberdade de escolha das pessoas. Então você não pode dizer que no dia tal evento vai acontecer, uma guerra vai começar no dia tal. Porque vai depender do quê? Das pessoas se mobilizarem para que aquilo aconteça. Então, mais uma vez, é uma série de decisões, uma série de eventos que vão culminando daquilo. Então podemos saber que aquilo vai acontecer porque a tensão encontra-se no ar. As ideias, os planos, as intenções, os desejos. Então tudo isso vai culminar num determinado período. Agora, quando isso vai acontecer, já não podemos precisar. Pergunta: os espíritos disseram que chegaram os tempos em que as coisas devem se cumprir. Que sentido é necessário atribuir a essas palavras? Para coisas dessa gravidade, o que são alguns anos a mais ou a menos? Elas jamais acontecem bruscamente e como um raio, mas são longamente preparadas por acontecimentos parciais que delas são como precursores, tal como os ruídos surdos que precedem da erupção de um vulcão. Pode-se, pois, dizer-lhe que os tempos chegaram, sem que signifique que as coisas se darão amanhã. Isso quer dizer que estás no período em que elas acontecerão. Então aqui a gente já começa a ter uma ideia do que vem a ser o mundo de transição. Porque essa mudança que nós estamos observando no nosso mundo hoje, ela faz parte de um processo. Então começa com novas ideias, porque não adianta você querer mudar a estrutura física do mundo se nós não mudarmos as ideias. Então começaram com essas novas revelações, trazendo para nós uma nova visão do mundo espiritual, uma nova origem, um novo destino, um novo entendimento. Então, quando começou exatamente esse mundo de regeneração? Ele não começou, não teve uma data específica. Os espíritos começaram a trabalhar e no momento em que perceberam a fertilidade do momento, que era exatamente ali pós-Revolução Francesa, pós-Iluminismo, o racionalismo, a liberdade rompendo aquela relação tão estreita e dependente que se tinha com a religião dominante, no caso a Igreja Católica, que impunha suas ideias pela Inquisição. E aí então veio o Iluminismo e rompeu isso. No momento dessa ruptura foi o momento de nascer uma nova ideia. E aí então começou essa transformação do nosso mundo, que ela não acontece com uma data precisa. E não é aquela data, olha, o mundo de transição, o mundo de regeneração vai começar no dia tal. É um processo secular, que vai demorar ali tantos e tantos séculos para acontecer. Então muita coisa ainda está por acontecer. Pergunta. Confirmais o que foi dito, de que não haverá cataclismo? Sem dúvida, não devem temer nem o dilúvio, nem o abrasamento do vosso planeta, nem outras coisas desse gênero, pois não se pode dar o nome de cataclismo a perturbações locais que se têm produzido em todas as épocas, que no caso são os vulcões, terremotos, né? Um terremoto que aconteceu num país não significa que isso é uma tragédia mundial. Haverá apenas um cataclismo moral, do qual os homens serão os instrumentos. Então, ou seja, a ambição do homem, a ganância, levou então a chegar a esses conflitos que nós
observamos hoje. Bom, pessoal, fechamos por aqui então esse nosso texto. Nós paramos aqui agora, vamos entrar no texto do dia 10 de junho de 1856, que vai falar agora sobre o Livro dos Espíritos. Então já vimos esse início. Agora é importante que vocês façam uma leitura, agora com mais calma, de novo, dessa segunda parte do livro do Obras Póstumas, porque como a gente foi lendo meio correndo, vocês acabam se distraindo com outras coisas e tudo mais, não observam exatamente os detalhes daquilo que está sendo tratado. Então releiam até essa parte do Livro dos Espíritos, ou até além. Continuem lendo, continuem acompanhando os relatos de Kardec, né, as suas considerações sobre as suas experiências pessoais. Então vale a pena a gente conhecer um pouquinho sobre isso também. Tá? Lembrando que o próximo texto que a gente vai estudar vai ser na terça-feira que vem, no dia 25, e no dia 27 será então o nosso tema livre, que é a última quinta-feira do mês. Tá? Bom, então fechamos por aqui, pessoal. Contei a história para vocês. Hoje foi dia de historinha, né? Então a gente conheceu bastante coisa aqui sobre essa experiência de Kardec. É importante que todos nós compreendamos, conheçamos como tudo isso aconteceu, para não imaginar